uma noite serena para todos nós. Em clima de prece, o Evangelho de Jesus nos conduz a uma reflexão sobre nossas ações, abrindo caminhos que iluminam a nossa estrada. Energias de luz nos permitem sentir a vida como um dom de Deus e se transformam em bálsamos curativos, amenizando enfermidades, dores e angústias decorrentes desse momento de transição que ora vivenciamos. São dias difíceis, onde só a misericórdia divina nos encoraja a enfrentar as barreiras, as montanhas da nossa existência. Com o coração cheio de fé, fazemos nossas rogativas ao Mestre Jesus, que sempre nos ampara e nos envolve com seu imenso amor. Ó Jesus, que tua proteção recaia sobre todos aqueles que se encontram em dificuldades pela sobrevivência, sem a garantia de um emprego para o sustento da família. Abençoa a humanidade que enfrenta esse período de dificuldades das mais variadas ordens. Confiamos em teu poder, na certeza de dias melhores. Acolhe todos aqueles que carecem do teu amor. Põe no coração dos homens o sentimento de fraternidade e lealdade, a fim de que o coração do mundo seja realmente a pátria do Evangelho. Abençoa-nos e segura nossas mãos, agora e sempre. Assim seja. E agora vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O tópico é coragem da fé. Itens 13, 14 e o primeiro parágrafo do item 15. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. O Evangelho de hoje nos mostra uma mensagem muito propícia para os dias atuais. Quem de nós não já precisou utilizar a coragem da fé? Quando as aflições chegam em nossas vidas, nós, como que num ato automático, movimentamos todas as nossas energias ali no intuito de resolver aquele problema, de fazer com que aquele sofrimento passe. E essa movimentação, muitas vezes, toda mesmo nossa energia vai embora. E aí eu pergunto, se após essa situação, imediatamente após, vier uma outra,
mais leve, mas vier. Cadê nossas forças? Então, é interessante como nós devemos proceder, né? Como é que nós devemos desenvolver essa fé, trilhando um caminho para ela. Ela precisa ir se desenvolvendo. Jesus nos chama incessantemente a darmos testemunho de nossa crença. O convite que ele nos faz não cessa nunca. E as situações também para dar esse testemunho também não cessam. Às vezes é com a morte de um ente querido, uma acusação que nos fazem, um julgamento, né? Uma ingratidão. Às vezes é um desarranjo em nossa constituição física ou emocional. Enfim, são muitas as situações. Nós que professamos nossa fé como cristãos espíritas, nós temos que fazer valer essa profissão de fé por meio da nossa conduta, com ações de bondade, de paciência, de tolerância, de compreensão. E aí, para isso, nós precisamos ir dosando essa fé e vivenciando a fé em situações de aflição em nosso dia a dia, para que ela vá se desenvolvendo. E aí, diante das grandes provações, ela está consolidada. E é importante entendermos que a nossa vida é a nossa própria confissão pública da fé. A nossa conduta é que diz o quanto nós confiamos e confessamos Jesus. E aí é importante também que a gente entenda que tudo isso significa sair das palavras e ir para os atos. Agora, essa coragem da fé, ela não pode aqui ser confundida com o fanatismo religioso, porque ele leva as pessoas a cometerem excessos. E nós sabemos que excessos resultam em intolerância. A fé que o Evangelho nos mostra é uma fé corajosa, é uma fé que respeita, uma fé que acalma, que tolera, que aceita, é uma fé que pacifica. E existe uma grande diferença aí. Então, atentemos para a mensagem do Evangelho de hoje e busquemos cultivar essa fé corajosa para darmos testemunho do Cristo diante dos homens, para que também Ele dê testemunho de nós diante de Deus. Fiquemos em paz. Muito boa noite, caríssimos irmãos. E com o nosso coração tranquilo e cheio de gratidão pelas palavras do nosso Evangelho, pedimos ao nosso amado Mestre Jesus e aos mentores espirituais fluidificarem a água aqui presente, que possam transmitir energias de restabelecimento para o nosso equilíbrio psíquico e físico. Que as moléculas da água sejam convenientemente transformadas para a cura dos doentes, para a bênção das crianças, dos idosos e restantes, para o refazimento espiritual de todos os que não puderem estar presentes e se beneficiarão ao beberem esta água. Que este santo momento inspire a todos nós a nos tornarmos mais humildes, caridosos e fraternos uns com os outros. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, transformando nossa alma para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Recebamos a vossa paz, bênçãos de amor e bondade, para o pronto restabelecimento e revitalização da nossa saúde, corpo físico, espírito e alma.